Olá, eu leio uma pergunta muito bem feita que eu recebi há algum tempo e deixei sem resposta por falta de oportunidade mesmo. É a seguinte: bom dia, reverendo. Tenho frequentado a Igreja Luterana há pouco tempo e tenho me sentido mais em casa, no sentido de que gosto muito da liturgia, de como se processa o culto. No entanto, venho de uma igreja calvinista e creio firmemente nessa doutrina. Eu a compreendo bem e a estudo há alguns anos. Seria equivocado da minha parte ir para a Igreja Luterana e permanecer crendo na doutrina calvinista? Haveria algo que efetivamente fizesse alguma objeção? Para tentar responder uma pergunta, eu procuro observar alguns limites que a própria pergunta me dá. A pergunta mostra, de certa forma, procura mostrar, de certa forma, que não é aqui um lugar para a gente debater a convicção calvinista da pessoa. Ela quis demonstrar claramente que está convicta disso. Ela conhece bem essa doutrina e crê nessa doutrina e não é algo que está, então, em discussão. Tudo bem, tudo bem. Eu preciso respeitar isso na resposta, porque se fosse de outra forma, se fosse assim, eu tendo a ser calvinista, eu conheço um pouco e me parece adequado, seria uma oportunidade de dizer assim, quem sabe isso pode ser repensado, né? Da forma como foi colocado, o máximo que eu posso dizer é assim, sobre isso quem sabe você repensa isso no futuro, mas não vou ser eu, à distância, que vou tentar fazer isso ser repensado por uma questão de respeito a essa convicção e a essa fala da pessoa, essa escrita. Mas uma coisa que me ocorre é o que é um calvinista, uma pessoa calvinista. Não é o caso dessa senhora que me parece, pela forma como ela se expressa, dizendo estar bem informada, mas há muitas pessoas que se definem como calvinistas simplesmente por um assunto que aparece na teologia de Calvino, que é a soteriologia. A pessoa esquece todos os outros assuntos. Então você tem um batista daqueles mais tradicionais, que vai pensar diferente quanto ao batismo, diferente de Calvino e dos que sucederam Calvino, que vai pensar diferente sobre Santa Ceia, aproximando-se mais de Zwingli do que de Calvino. Em uma série de questões difere do pensamento de Calvino e vai dizer assim, porque eu sou calvinista. Por quê? Por causa de um assunto só, que é soteriologia. E ele pensa a soteriologia de forma semelhante à de Calvino, ou semelhante à de algum desdobramento que veio a partir do pensamento de Calvino. Então é sempre bom conversar assim, o que é ser calvinista, já que você é calvinista, Mas não é o caso dela, eu acho. Eu acho que ela está mais bem informada e vem de uma igreja calvinista, imagino que seja uma igreja reformada, que preserva o pensamento de Calvino de forma um pouco mais completa, Partindo para a resposta, então, eu diria assim, frequentar uma igreja luterana, qualquer pessoa pode frequentar. Eu não coloco restrições, a Igreja Luterana não coloca restrição sobre quem pode estar no momento de um culto. Seja uma pessoa calvinista, seja arminiana, seja católica romana, espírita, umbandista, candomblessista, as portas estão abertas para que a pessoa esteja ali, ela ouve a palavra conosco, ela pode participar da liturgia respondendo, Isso não é um problema. Frequentar é diferente de integrar, diferente do que me parece que ela quer expressar com ir para a igreja luterana. Não é frequentar mais, é fazer essa mudança, essa migração de uma confessionalidade para outra, e aqui tem um problema, já que eu usei o termo confessionalidade para não usar um termo não tão adequado que é a denominação. Por quê? Porque pessoas são bem-vindas com seus pensamentos diferentes para ouvirem a palavra, são bem-vindas para conversarem conosco, para serem amigos, para conversarem depois do culto, isso sim. Mas nós temos uma confessionalidade. Luteranos são luteranos.
No final de um culto, as pessoas não conversam assim, cada uma diz, porque eu sou calvinista, porque eu sou arminiano, a não ser que sejam pessoas que nos visitam. Mas entre luteranos, nós somos luteranos. Nós pensamos teologicamente como luteranos. Nós temos uma teologia que é robusta, pode não agradar muita gente, mas é uma teologia séria e que nós que somos luteranos pensamos assim, a partir dessa teologia que é luterana, que não é uma miscelânea de outras fontes. Então, sim, respondendo a pergunta mais definitiva ali no final, há uma objeção confessional. De certa forma, eu vou dizer até, nem sempre de forma completamente explícita, muitas vezes sim, mas há uma objeção mútua. Há uma objeção mútua. O pensamento calvinista não vai concordar com o pensamento luterano em todos os pontos. O pensamento luterano não vai concordar com o pensamento calvinista em todos os pontos. E alguém diz assim, aliás, outro dia mesmo um senhor no Facebook estava dizendo que o pensamento luterano foi muito influenciado pelo pensamento calvinista. E aí eu dizia, não, pelo pensamento de Calvino. Eu disse, não, até cronologicamente a gente tem um problema aqui e não, E aí ele foi dizendo assim, veja isso, Eu falei assim, não, mas isso não é influência de Calvino. Isso está sendo confessado na igreja luterana porque isso está nas escrituras e nós cremos assim. E isso era afirmado pelos luteranos antes de Calvino começar a escrever. Há correspondências, há convergências, sim há, mas também há diferenças. E isso deve ser valorizado. Então, assim, nós não temos na igreja luterana e não visamos como algo bom uma divergência teológica entre as pessoas, um pensamento teológico diferente. Porque isso é uma forma de preservar a confessionalidade. E me parece que uma congregação de pensamento calvinista seja de fato calvinista, e uma congregação de pensamento luterano seja de fato luterana. E a liturgia está envolvida nisso. A pergunta começa pela liturgia porque a pessoa frequenta uma igreja luterana porque gosta da liturgia. E eu vou dizer assim, a liturgia luterana, ela surge, obviamente ela surge de uma reforma litúrgica e não de uma reinvenção litúrgica, mas ela surge na forma que ela tem a partir da teologia luterana. É o pensamento luterano que vai fazendo suas pequenas alterações na liturgia luterana. Então, assim, as duas coisas estão em constante diálogo, de forma que eu posso dizer que a liturgia luterana ela é mais bem entendida a partir... a liturgia é mais bem entendida a partir da teologia luterana. Liturgia e teologia se pertencem. Elas estão num diálogo íntimo, de tal forma que eu posso dizer que também a liturgia ela tem uma função de formação, ela tem uma função também instrutiva, catequética, e a liturgia torna a teologia viva no dia a dia da congregação. Aquilo que é reflexão, que é leitura, que é debate, vem para a vida do povo de Deus, vem para a vida da congregação cristã a partir da liturgia. Isso é teologia sendo traduzida em vida. Por isso não há uma desconexão entre os assuntos. E por isso é complicado. Eu diria que a liturgia como um todo, desde o começo até o final, ela procura expressar o pensamento luterano. E ela é feita tendo o pensamento luterano como subjacente. Desde a invocação, quando nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e nós nos lembramos do nosso batismo, estamos pensando o batismo a partir de uma forma de pensar o batismo, da forma luterana de pensar o batismo. Assim se entende melhor desde o comecinho do culto. Confissão e absolvição, nós estamos pensando ali, sim, para dizer aquilo que dizemos com toda clareza, para anunciar o perdão com toda clareza, para falar da morte de Cristo em favor das pessoas com toda clareza. Estamos pensando que Cristo morreu por todos, né? Isso está subjacente ali. Na Santa Ceia, para a gente ir ao ponto, né, um ponto também muito conhecido de divergência, nós estamos afirmando naquelas palavras exatamente aquilo que cremos, na presença real de Cristo, que não é uma presença meramente espiritual e que não é um símbolo simplesmente. Então, eu vou dizer assim, há objeções teológicas entre calvinistas e luteranos, e a liturgia na Igreja Luterana, ela é melhor apreendida, e ela deve ser apreendida, considerando-se a teologia luterana. Se a pessoa, mesmo assim, mas eu gosto de frequentar os meus irmãos luteranos, que são diferentes de mim, mas eu gosto de estar ali, tudo bem, é bom, né? Eu gosto, eu sempre gostei de pessoas visitando, assim, mas tendo claro que há diferenças, né? Não é uma coisa só. Eu não sei se eu consegui expressar tudo o que eu queria, mas acho que é por aí. Pensando até, né, essa questão da liturgia como formativa e como atrelada à liturgia, eu vou dizer assim, né, eu também gosto muito da liturgia luterana, e eu entendo que ela deve ser preservada entre luteranos, não por ser bonita simplesmente, não simplesmente por uma questão de identidade estética, né? Porque os luteranos sempre fizeram assim, a gente tem que fazer assim sempre. Mas ela deve ser preservada e qualquer mudança deve ser pensada com muito cuidado, porque ela não simplesmente preserva uma identidade, mas ela preserva uma teologia. Não que ela preserve a teologia, assim, essa teologia continua existindo por causa da liturgia, né? A teologia pode continuar existindo nas instituições de ensino, no pensamento das pessoas, dos teólogos, né? Nas conversas de teólogos, nas publicações dos teólogos, mas a liturgia preserva a teologia existindo na vida da congregação, né? Na vida das pessoas comuns da igreja. E por isso a liturgia precisa ser preservada. Muito mais do que por qualquer outro motivo. Eu entendo assim atualmente, né? E até porque esse motivo da preservação vai me ajudar a entender o como da preservação, né? O que é o preservado aqui, né? E talvez, se as pessoas entenderem isso, essa relação entre liturgia e teologia, tendo bem compreendida a importância da teologia, né, dessa teologia confessional, talvez a conversa sobre liturgia também fique mais enriquecedora. Deixa de ser uma conversa sobre mudar ou não mudar simplesmente, sobre gostos simplesmente, e passa a ser uma conversa mais cuidadosa e mais respeitosa, né? Respeitosa no sentido de que se respeita o que o outro diz, mas que se respeita também o assunto em sua seriedade, né? Não como uma tentativa assim, de dizer isso para dizer, então não se discuta mais. Não, vamos conversar, tendo a seriedade de tratar assuntos sérios devidamente, né? E sem desprezar elementos que são importantes, como se tudo fosse estética, né? E aqui é outro assunto, né? Acabou que o vídeo trata de outro assunto também. Mas acho que é isso que eu queria conversar. Eu não sei se eu não queria ser rude assim, mas ao mesmo tempo queria ser muito claro, né? Portas abertas para
para pessoas nos visitarem, frequentarem. Se a pessoa quiser frequentar anos a fio, né, uma igreja luterana não sendo luterana, que o faça. Ninguém nunca vai te convidar assim, você já veio 2 anos, não é luterano, continua sendo calvinista, não venha mais. Não, continue vindo, né, pode continuar vindo. Mas ir para a igreja luterana no sentido de ser luterano é um problema. Eu só diria assim, né, uma coisa até estranha de dizer. E aí você vai deixar de ir naquela igreja com a qual você concorda, naquela congregação com a qual você concorda. Você não vai ter comunhão exatamente conosco, plena, e aí não vai ter mais comunhão com nenhuma congregação, assim, nesse sentido. É estranho. E uma coisa que eu faço o convite é: repense a igreja luterana, a liturgia luterana. Tente entendê-la um pouco mais, né? Entendendo um pouco mais a teologia luterana junto. Né? Se a pessoa, talvez aqui tenha uma coisa, né? Se a pessoa diz assim, que ela tem uma informação muito boa do pensamento calvinista e termina perguntando se há algum ponto de objeção, é porque, embora tenha um conhecimento muito bom do pensamento calvinista, não tem um conhecimento bom do pensamento luterano. Então, um convite final é: conheça o pensamento luterano. Para me tornar luterano e deixar de ser calvinista? Não necessariamente, para conhecer melhor mesmo, né? Esse é o ponto. E como é que eu faço isso? Eu sugiro inicialmente a leitura do Catecismo Menor e Maior de Lutero, e antes disso até a leitura da Confissão de Augsburgo. É um começo, que eu digo para todo mundo que é um bom começo. Se você consegue, talvez até, quem sabe, ter alguém luterano para tirar alguma dúvida, né? Um pastor luterano para tirar alguma dúvida que surja na leitura. É isso. Acho que eu fui muito confuso, mas vai ficar assim. Né? Talvez fosse o caso de colocar um sumário nesse vídeo, assim, né? Tem coisas diferentes sendo ditas aqui. Gente, bênção de Deus, um abraço e até a próxima.